Fala galera, estamos começando mais um episódio do Zen no Podify. Hoje a gente trouxe um episódio que a gente vai vir para um tema mais interessante no sentido corporativo do negócio. E fala aí, Rafa. Estamos de volta e novamente é um prazer estar aqui, né, na posição mais privilegiada, eu falo, e que a gente está aprendendo na hora. Com certeza. E a temática é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre treinamentos corporativos e a gente trouxe nosso querido Bruno. Brunão, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Sempre bom falar de treinamentos e tô aqui para aprender também, né? A gente tá aprendendo a todo momento. A gente já resenhou pra caramba aqui, já aprendi um monte de coisa, então tamo junto. Boa, obrigado legal. pelo convite. Se apresenta aí pra galera te conhecer. Boa. Então, eu sou o Bruno, sou de São Paulo. Tenho 31 anos, quase 32. Sou formado em administração pela PUC. Tive o prazer de estudar com o Tamer, lá na PUC. Prazer então, meu. Então, fiz a graduação em administração e fiz uma pós-graduação depois em inovação, design e estratégia, na SPM. Meio fora de treinamento, mas as coisas vão fazer sentido na nossa conversa aqui. Por que eu fui por esse caminho? Bacana. Não. E Boa. aproveitando, já conta pra gente, né? Como que você iniciou aí nessa parte de treinamentos? Como que foi esse start? Boa. Completamente aleatório. Completamente. Eu tava em 2012 lá, faz bastante tempo, tava procurando estágio, né? Acho que todo mundo já passou por isso, assim. Me inscrevi em um monte de programa de estágio, fui fazer entrevista e passei na IBM. E aí na IBM você caía num pool de estágio que eles te direcionavam para algumas áreas. Fui chamado para fazer uma entrevista com a área de RH de treinamento. Eu não fiquei nada entusiasmado, nada, cara. Porque assim, eu pensava, puta, RH, a gente tinha algumas aulas na PUC que falava o quê? De seleção, de gente. Eu falava, não quero ir para RH, cara, não quero. No treinamento que eu vou fazer nessa área. Fui lá, participei da entrevista, passei e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, assim, porque eu entrei numa área que eu aprendi muito, muito, assim, puta, tive duas líderes espetaculares lá na IBM, que me ensinaram muito sobre o que é treinamento corporativo. Fiquei 2 anos lá na IBM. Saí, fui para uma área comercial dentro da IBM, então fui para um lugar nada a ver com treinamento, mas que me deu muita visão de negócio que eu não tinha, talvez, dentro da estrutura de treinamento de RH. Depois eu fui para a ouvidoria dentro da IBM, que foi um capítulo, cara, à parte, que assim, na época foi complexo, mas hoje eu vejo quanto que eu aprendi e quanto que isso me ajuda em algumas relações que eu tenho hoje dentro do trabalho, relações mais complexas e tal. Então, foi um capítulo muito importante também. Saí, fui ajudar em algumas coisas da família, assim, empresa de família. E depois de 2 anos fora do mercado, eu voltei para a Heineken. E aí eu peguei o privilégio que eu tinha de, sei lá, talvez me inscrever em processos que faziam mais sentido para mim. E eu falei, eu quero voltar para treinamento. Porque foi a experiência que eu tinha tido que, cara, me abrilhantou, assim, brilhou os olhos. E aí eu me inscrevi para uma vaga de treinamentos comerciais na Heineken, passei e fiquei 6 anos nessa área. Então eu fui desde o analista júnior ali até a coordenação, consegui fazer essa jornada ali dentro. E hoje eu fiz um caminho que eu fui para uma oportunidade global dentro da Heineken, que eu estou no Brasil, trabalhando com o time de lá, com treinamentos também, mas para uma outra vertente de treinamento. Treinamento mais para o time de tecnologia da Heineken. Então, foi aí que assim que eu cheguei onde eu tô hoje, dentro de treinamento. Então, são mais de 6 anos na Heineken, então. Mais de 6 anos, quase 10 com treinamento. Então é uma área que, cara, de novo, me brilha os olhos e gosto muito do que a gente faz. Acho que tem muito impacto em tudo que a empresa entrega, então... É um currículo legal, né? Bacana. É um currículo modesto, né? E Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, até startando essa discussão de treinamentos em si, o que você entende hoje que são os maiores desafios da galera dessa área? E aí eu abro para todos os públicos, assim. É óbvio que a gente vai discutir uma questão de público-alvo, mas o seu, que você vislumbra, assim, como maiores desafios, tanto em IBM, tanto na Heineken, tanto quanto seus pares, pessoas que você já trocou ideia do mercado, enfim. Boa. Cara, acho que assim, o primeiro de todos, acho que é um dos maiores, não quero trazer muito conteúdo teórico aqui também, mas quando a gente entra numa área de treinamento dentro da companhia, a gente se depara com pessoas com pensamento pedagógico de educação. O que significa isso?
A gente foi criado aprendendo que para você aprender, você precisa de uma pessoa ali na frente passando conceito teórico, você tem que tomar nota e depois fazer uma provinha. É isso, é assim que a gente aprendeu, pelo menos até a faculdade, como é aprender alguma coisa. E quando você chega dentro de uma empresa, não é bem assim. Você está lidando com adultos, é diferente, não é mais pedagogia, andragogia, é outro tipo de conhecimento que você passa, é outra forma como você convence aquela pessoa a querer aprender alguma coisa. Você fica um pouco mais autodidata também. Também. E você quer, como adulto, passar a experiência que você já teve. Você quer aprender com os outros, você quer colocar a mão na massa. Só que a cabeça da alta diretoria das empresas ainda vão na linha da pedagogia. Diz assim, cara, eu quero fazer um treinamento, sei lá, de argumentação financeira com meus vendedores, eu quero que tenha alguma pessoa lá na frente com um PowerPoint passando e no final tem uma provinha. Então, um dos desafios maiores de quem está nessa área é você quebrar essa barreira. De falar assim, cara, não é só esse formato que existe. Não é só isso, não é só uma pessoa passando. Você pode pegar um vendedor que é muito bom e esse vendedor juntar com outro e ensinar alguma coisa, mas quebrar a barreira é muito difícil. Né? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma parte de como que você mostra o impacto da área. É muito difícil você conseguir pegar um indicador e mostrar que ele é de treinamento. Então, por exemplo, a gente fez um treinamento de vendas com um time. Lá no Tocantins, a gente fez um treinamento de vendas e aí nesse treinamento, cara, depois do treinamento, aumentou muito a venda de um determinado produto. Mas durante esse período também teve uma ação de marketing, uma ação de trade marketing, cara, uma propaganda na televisão, sei lá, alguma coisa assim. Então você isolar o indicador de treinamento e conseguir mostrar que, ó, o retorno do investimento é esse daqui, é muito difícil. Muito difícil. E esse é um desafio, cara, gigantesco, assim, para quem é da área de treinamento. Né? Então, esses dois, para mim, hoje, acho que são os maiores de quem está nessa área. Deixa eu pensar. Bom, mas se quiser fazer alguma pergunta também, no meio do caminho aí... Eu acho que o Rafa tá na mesma vibe que eu, tipo, só imaginando essas coisas e como pensando na vida particular dele. Porque, como aplicar. Porque o Rafa, ele... principalmente, uma das principais atuações dele é a parte comercial. Então, pra ele estar ouvindo isso, eu imagino que é muito interessante, né? E, cara, você engajar o colaborador também é difícil. Engajar a pessoa é difícil. Para ela aprender, para ela investir o tempo dela em um treinamento. Porque imagina, todo mundo tem meta dentro do time comercial, ou então todo mundo tem alguma coisa que precisa entregar, tem os seus objetivos. Você, como área de treinamento, você está querendo tirar aquela pessoa do dia dela, 8, 16 horas que seja, para ela aprender alguma coisa. Isso tem que ter valor. Sim. E a pessoa tem que entender que tem valor no começo já, cara. Porque se ela não entender, você não vai conseguir engajamento. E se você não conseguir engajamento... uma barreira ali que... E vai ser um investimento que você vai perder, a empresa não vai ter retorno nenhum, a pessoa não vai ter retorno, ela não vai nem querer participar mais. Então, esse é um desafio gigantesco. De como você engaja o colaborador, sabe? Sim. Eu já tive essa experiência de trazer profissionais e foi o que você falou. A barreira já foi imposta no início ali. Eles tentaram e eu já via na cara de todo mundo que não me engajou. O time já queria, pelo amor de Deus, me volta pro comercial porque eu preciso vender, me tira daqui e ficou nesse limbo ali. É muito louco. Nossa, é muito louco. É muito transparente, né? Até a reação das pessoas. E um único ponto, você ia falar, eu te cortei, desculpa. Não. Quem tá nessa área também tem que entender que, cara, a área de treinamento é muito estratégica. Você tem que estar junto com a estratégia da companhia. Porque se a companhia está indo por um caminho e você vai pelo outro, não vai funcionar. Se a empresa está querendo vender o produto A e você faz treinamento do produto B, não vai funcionar. E isso é mais... Parece simples, mas pelo visto é uma coisa que algumas pessoas podem deixar escapar, né? Dar uma escorregadinha, né? Sim, porque você precisa de apoio das pessoas que constroem a estratégia. As pessoas que constroem a estratégia são as pessoas que você precisa quebrar barreiras sobre a aprendizagem. Sim. Então as coisas estão meio interligadas. Quando elas entenderem que as ações de aprendizagem que você está montando, treinamento, workshop, enfim, que você está montando para a companhia, vai trazer resultado e vai levar a companhia para onde ela quer ir, aí o negócio muda. Mas para você chegar nisso não é fácil. Se você conseguir mostrar o valor daquilo que você está entregando como treinamento na companhia, não é fácil.
Sim. Então é um desafio gigante. E já puxando esse gancho que eu acho bem pertinente, o que você pode destacar que, assim, mais impacta as áreas, a área de treinamentos mais impacta as áreas, assim, de forma geral? Tem bastante coisa. Assim, em termos quantitativos, acho que indicadores... Que entra um pouco nessa discussão de como você mensura e qualifica isso para mostrar para as pessoas, a gente agiu aqui, né? Sim, mas em termos quantitativos, assim, cara, tem eficiência comercial, eficiência operacional, toda essa parte de eficiência, melhoria contínua, acho que o treinamento ele ajuda muito, né? A empresa chegar onde ela quer. Mas tem um ponto importante que treinamento impacta, que é indicador de segurança. Então, assim, a Heineken faz muito isso, mas todas as empresas fazem. Sim. Então, quando você tem Já vi muito isso na Ambev. uma força de vendas de motociclista, por exemplo, você tem que ter uma ação de aprendizagem, de treinamento, de direção defensiva, porque isso vai evitar que as pessoas se acidentem. Vocês trabalham diretamente com o técnico de segurança de cada CD ou algo do tipo? Sim. A estrutura que eu estava comercial, não. Mas tem uma estrutura de segurança dentro da Heineken que olha mais isso, junto com o RH. Materiais que passam em reuniões, né, para galera comercial, para assistir. Certeza. Não, a gente sempre falou, segurança em primeiro lugar. Então, assim, todo treinamento, por exemplo, começava, se fosse dentro de um hotel, começava com as rotas de fuga do hotel, se acontecesse alguma coisa. Então, a segurança é muito importante, né? Então, o treinamento impacta muito nisso. Mas acho que na parte qualitativa, o treinamento ele ajuda na retenção de pessoas, para mim, total. Assim, total. Eu já vi isso em alguns casos, conversando com pessoas de mercado também, elas veem muito. Que se a pessoa, uma pessoa que é talento na companhia, se ela tem 2 oportunidades, ou ficar na empresa, talvez ganhando ali e tal, não sei o quê, mas com benefício de, ter um desconto numa faculdade boa, numa pós-graduação, no MBA, algum programa que a pessoa vai para fora, estuda fora e tal, e uma outra oportunidade que não tem isso, na balança pesa muito. Então, a área corporativa de treinamento, colocar isso como benefício para as pessoas, também ajuda a reter talento. E para mim, cara, treinamento e cultura organizacional, elas têm que andar juntas. Então, eu lembro que na IBM, na época, tinha um negócio chamado Think 40, que é tipo, pense 40. Eles estavam querendo falar assim, cada pessoa tinha que fazer pelo menos 40 horas de algum tipo de treinamento, de aprendizagem para se desenvolver. Desenvolvimento pessoal, essas coisas. Eu não acredito, particularmente, Bruno, não acredito em números de horas versus aprendizagem. Só que eu entendi o que eles queriam fazer. Eles queriam falar assim, cara, tem muita coisa disponível para você. Pega um tempo e se desenvolve. Sabe? E não precisa se desenvolver assistindo um treinamento ou lendo alguma coisa. Não. Fala com pessoas, participa de um workshop, participa de uma reunião que você vai acompanhar alguém, de um job rotation, sei lá, de alguma coisa que vai te ajudar a desenvolver. Mas isso era cultura organizacional. Então era treinamento e cultura junto. Impactando o resultado, impactando, enfim, o desenvolvimento das pessoas. Perfeito. E Bruno, para quem está nos ouvindo já e está despertando, né, esse interesse e como que existe algum curso específico para iniciar nessa trajetória? Como que a pessoa começa nessa carreira? Boa. Acho que curso de graduação não que eu conheça, assim. Mas curso de graduação, cara, administração, psicologia, gestão de pessoas ou recursos humanos dá uma base bem legal, assim, sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem. Mas tem muito curso livre, mas muito mesmo, assim, sabe? Então, se a pessoa quiser algum curso para aprender sobre design instrucional, que é toda a ciência por trás de como você constrói uma ação de treinamento, tudo que você precisa olhar e tudo mais, tem muito curso. Tem, cara, da Conquer, da Crescimento, de vários players de mercado, tem muito curso disponível. Mas não só isso, assim, o próprio YouTube hoje em dia é um negócio insano de conhecimento, assim. Se você vai lá e procura alguns vídeos, sei lá, do Conrado, que é um cara que fala Lifelong Learning, do Alexandre Bretas e tal, tem muita coisa que a pessoa que quer aprender, né, consegue ir. Mas graduação, acho que assim, administração, psicologia e recursos humanos. É onde a pessoa começa e tem uma base bacana para, se ela quiser ir para treinamento, ela consegue ir. Né? E tem ações que a própria empresa pode construir. Então, o que a gente fez na Heineken, por exemplo? Tem uma consultoria que a gente usa lá, que é a Prando, e a Fernanda, que é a dona, ela dá um treinamento que ela chama de Learning Lab, que é o laboratório de learning, de conhecimento. E ele é voltado para as pessoas que trabalham com treinamento. Então, a gente juntou todo mundo da Heineken que olha para treinamento
E as pessoas participaram desse treinamento sobre o que é treinamento, como que você constrói, como que você entende quem é seu público-alvo, como que ele aprende e tudo mais. Então, existem também algumas possibilidades que são cursos livres, né? Possibilidades assim de você realmente entrar nesse mundo e aprender um pouco mais. Nossa, muito legal. Eu vejo que hoje, ainda mais por conta da difusão da internet, você consegue achar muita coisa muito boa para todo tipo de curso. O que você quiser, sim. Exato. É querer, né? Como você bem falou. É isso. É ter essa vontade, né? De querer desenrolar e aprender do negócio. E não é fácil, cara. Assim, de novo, voltando pro negócio da pedagogia. A gente foi ensinado a ser ensinado daquele jeito, né? Então, a pessoa ter essa cabeça de querer aprender, de saber o que ela quer aprender, ou de saber quais são os gaps, as lacunas dela de aprendizagem, é difícil. E uma coisa que eu ia te perguntar, completamente fora da discussão que a gente está tendo, até de curiosidade, que às vezes surgem essas perguntas mirabolantes, porque a gente, né, a cabeça vai desperta fritando, um negócio diferente, né, gente? Mas, tipo, você... Eu pelo menos imagino que pelo tempo que você está nesse mercado, atuando nessa posição, eu acredito que você criou alguma certa intimidade maior com o tema de educação. Talvez não diretamente a educação como a gente fala de educação infantil, educação na escola, educação na faculdade, enfim. Esse é um tema que é caro para mim, por exemplo. Eu acho muito, muito legal e muito rico. Por isso que... uma hora de conversa com você é pouco. Eu conversaria 15. Faria 7 continuações do episódio. Mas você sente assim fugindo completamente do tema, você sente essa aproximação com a questão da educação? Você teve esse carinho maior pela temática? Você vê coisas assim fora do seu escopo? Não sei, eu tô completamente de orelha te perguntando, porque eu acho que é algo muito legal de se discutir, sabe? Sim, total. E acho que é por isso... Pergunta de 1 minuto, né? O cara ficou 1 minuto pra perguntar, é embaçado. Acho que é por isso que eu me encontrei em treinamento. Porque assim, cara, desde pequeno eu sempre gostei do lance de aprender alguma coisa. Vou tirar educação, nome educação, mas aprender alguma coisa. Então, quando eu era pequeno, meus pais me davam lá um joguinho de computador, eu aprendi matemática naquele joguinho. Cara, pra mim foi tipo uma vitória. Eu aprendi inglês jogando videogame. Eu aprendi no The Sims. Pelo amor de Deus, joguei no Game Boy jogando Pokémon. Então assim, a educação sempre esteve comigo na minha trajetória até onde eu tô hoje. Mas acho que depois que eu comecei a trabalhar com treinamento corporativo, isso se intensificou. Então, cara, se eu começo um hobby hoje, eu não vou começar o hobby. Eu vou começar o hobby, eu vou ler um monte de coisa, cara. Vou tentar, vou errar, vou fazer de novo. E vou girando essa roda até eu me sentir confortável e falar, aprendi. Mas nunca aprendi 100%, mas aprendi a ponto de eu começar. Então, sim. Só que, por exemplo, algumas pessoas que trabalham com treinamento vão depois para uma vertente mais acadêmica. Sim. De treinamento, de educação. Não é o meu caso, por exemplo. Cara, eu não sou o facilitador. Facilitador é a pessoa que dá o treinamento. Normalmente a gente chama de facilitador. É o treinador. Você é mais estrategista? Sim. Entendi. Então, tipo, eu não acho... ideia por trás, né? Eu não acho que eu sou a pessoa e não é dentro da educação o que me chama a atenção, assim. O que é uma pena, porque eu acho que a sua conversação é muito boa. Eu adoraria ver uma aula sua. Ser o facilitador tranquilamente. Eu acho que você seria muito facilitador, mas aí é obrigado. Uma opinião minha. E você consegue São muitas, né, as variações, mas nos dá mais exemplos de quais são os ramos de atuação desse profissional, tipo, quais são os demais braços, né, que onde ele pode atuar. Boa. Cara, acho que assim, dentro do ambiente corporativo, pra mim, assim, o que eu sempre vi, e podem ter outros que eu não conheço, né, mas assim, eu sempre enxerguei 2 grandes áreas de treinamento, de atuação de treinamento. Uma que é a parte mais estrategista, então assim, é o time que realmente entende as demandas, constrói planos, constrói as ações educacionais e tudo mais, e tem o time de delivery, de entrega, que é o time que é muito mais focado em construir o material, em facilitar o treinamento, então dar o treinamento, em acompanhar, em pegar o hotel, fazer logística e tudo mais. Então, para mim, acho que assim, tem desses 2 grandes blocos dentro do ambiente corporativo.
Só que fora do ambiente corporativo é um mundo. Assim, é um mundo. Então, tem pessoas que saem, às vezes, da empresa e abrem uma consultoria de treinamento. E essa consultoria faz a parte ou estratégica ou de design, faz tudo, né? Tem a pessoa que se especializa só em construir material. Então, só em fazer o treinamento, o PowerPoint, o PDF, tudo bonito e tal, a pessoa se dedica e faz aquilo. Tem pessoas que abrem agências que só focam também em vídeos, em, cara, fazer podcast, fazer vídeo, enfim. Então, tem algumas vertentes fora do ambiente corporativo maiores do que no ambiente corporativo, né? No ambiente corporativo, acho que para mim são esses dois grandes blocos. Assim, e tem pessoas que agem mais como coaching de treinamentos dentro das empresas, só que é uma empresa que faz isso para outras empresas. Então, para mim, acho que são essas vertentes assim que eu enxergo de educação, treinamento dentro do ambiente corporativo. Dentro disso, assim, quando a gente fala das pessoas que... Para quem vocês miram, principalmente, para quem é o objetivo, o público-alvo, você consegue nichar, tipo, definir quem é o público-alvo de vocês? Tem uma área que é mais padrão, porque eu imagino que comercial seja um deles, mas você já reparou num padrão assim de essas áreas aqui já é clássico, que a gente vai precisar dar um treinamento, a gente vai precisar reforçar algum conceito, enfim? Depende muito da estrutura da empresa. Então, no exemplo da Heineken que eu estava no Brasil. Então, assim, cara, existem duas grandes áreas de treinamento. Uma é RH, que RH olha a empresa inteira, então o público-alvo deles é a empresa inteira. Todos os 14 mil funcionários em soft skills, que são habilidades mais comportamentais. Então, tudo que é habilidade comportamental, eles iam pegar todo mundo, inclusive o time comercial. E aí tinha a estrutura que eu estava, que era a estrutura de treinamento comercial, dentro de vendas, era vice-presidente de vendas, que aí meu público-alvo era só o time de vendas e só os hard skills, que aí são treinamentos e habilidades mais funcionais, relacionadas à função daquelas pessoas. Por exemplo, só para eu entender melhor de Por hard exemplo, conhecimento de marca é um hard skill, argumentação financeira é um hard skill, negociação é um hard skill, negociações difíceis com clientes grandes é um hard skill, que não é comportamental. Tem, lógico, algumas questões comportamentais ali dentro que vão influenciar, mas tem muita técnica. E de curiosidade, antes de você complementar a resposta, que me veio uma dúvida também, que a gente às vezes ouve muito... principalmente em temática corporativa, hard skill e soft skill. O soft skill seria o que mesmo? É a parte mais comportamental. Então, assim... o que você falou do comportamental, entendi. Uma gestão... Assim, algumas empresas entendem de formas diferentes, tá? Na Heineken é assim que a gente entende, mas sei lá, uma gestão de tempo é mais um soft skill. É mais algo comportamental, que vai influenciar na sua função, mas não é específico para um time. Ele não é tão técnico, então? Não, ele pode ser para todo mundo. Tá, todo mundo que quiser ter algo mais sobre gestão de tempo, pode. Time comercial, time de logística, financeira, enfim. Entendi. Então, essa é a grande diferença. E aí, o nosso foco era, então, time comercial hard skill. Beleza. Só que tem empresas que são muito segmentadas. A estrutura agora que eu estou vendo mesmo global, ela é muito mais segmentada do que a do Brasil. Porque lá tem um time que olha tudo, mas tem um time que olha tecnologia, um time que olha uma parte interna de supply chain. Tem uns 5, 6 times que olham treinamento, mais o time central de treinamento. E eles não estão no mesmo guarda-chuva dentro da empresa. Eles estão em diretorias e áreas diferentes, só que eles têm que se interligar, porque senão a cultura organizacional fica uma bagunça. Caramba, eles não são de uma área única de inteligência, de treinamento, não essas coisas? Não são. Caramba, que diferente, curioso isso. E vem um ponto assim, que é muito mais político quando a gente tem estruturas assim, é que cada um impacta as pessoas e o público-alvo de uma forma, só que às vezes pode ter um choque. E aí... Tipo um encontro... Não encontro, né? Uma divergência de objetivos, né? De interesse, né? Conflito de interesse. Exato. E aí cabe a pessoa que está na figura de treinamento conversar com a outra pessoa que está na figura de treinamento, porque os dois estão indo no mesmo caminho, né? Então, sei lá, na Heineken a gente teve um caso há bastante tempo atrás que a gente queria aplicar um treinamento para o time de vendas, um treinamento comercial, mas é que ele tinha uma parte grande de soft skill lá dentro. Grande mesmo. Cara, a gente chegou para o time lá de RH e falou, ó, queremos aplicar esse treinamento, tem essa parte de soft skills. Eles olharam como uma consultoria interna e falaram assim, não, beleza.
Então é um pouco disso, assim, sabe? A gente pegou um pouco a seara deles, o que eles iam fazer, mas com o aval deles. Né? Então, voltando para público-alvo, depende. Sim. Porque se a empresa tiver uma estrutura focada em logística, o foco daquele time vai ser logística. Sim, só. Sim. E a necessidade vai ser diferente. A pessoa que está ali cuidando de logística, de treinamento de logística, ela vai ter que entender o público-alvo dela, necessidades, como gosta de aprender, foco, principais gaps de conhecimento e tal. E aí, cara, fazer algo focado para aquele público. O que pode ser que o RH não consiga fazer. Porque o RH vai estar olhando lá soft skill, por exemplo. Justo. E pensando pelo lado de metodologia, assim, existe um padrão a seguir? Ou tem alguma que é uma tendência que a gente segue aquele processo ali? Como que vocês veem isso? Metodologia de desenvolvimento. O que eu mais vejo no mercado, inclusive, é um que a Heineken olha, é o que eles chamam de 70-20-10. Então, assim, o que significa isso? Dentro de um plano seu de desenvolvimento, 10% do seu desenvolvimento em um determinado tema, ele vem de treinamentos formais ou informais, né? Então ele vem ali de algo que você lê, de um workshop que você participou e tudo mais. 20% vem de interação com outras pessoas que você conhece, que são experts naquele tema. E 70% vem da prática, no dia a dia. Né? Então, muitas empresas usam esse modelo, que, cara, de verdade, assim, acho que é um dos que mais são difundidos hoje em dia. Ele parece meio básico, mas ele é bem funcional. Tem outros modelos que tem um chamado ADE, que é tipo um PDCA da vida, que você analisa, faz o design, desenvolve, implementa, depois você vê os resultados e tal. Mas isso são metodologias, acho que maiores, assim, né? Metodologias que englobam tudo de treinamento, digamos assim. Mas quando a gente fala de metodologia de aplicação de treinamento ou de metodologia de repassar o treinamento, de repassar a informação, tem algumas coisas que estão mais em voga hoje em dia. Então, sei lá, gamificação. Gamificação é uma metodologia, um método que você aplica a treinamento, que você entrega a treinamento, que, cara, tá muito em voga. Então, o Tamer deu um puta de um exemplo. Aprendi inglês jogando. Uhum. Cara, assim, hoje em dia, o game, ele leva a pessoa para um outro lugar que ela nem percebe que aquilo é um treinamento. A gente fez um treinamento super legal lá na Heineken também, que assim, o nosso desafio era a pessoa que participa daquele treinamento tinha que se imaginar na cadeira de CEO de uma empresa, né? de um centro de distribuição. Uhum. Um centro de distribuição. Então, assim, como fazer isso na parte teórica? Dá para fazer. Você consegue passar toda a parte de eficiência operacional, logística, RH e tudo mais. Mas, cara, a gente construiu um jogo, que era um jogo no computador, tal. Eram equipes, e as equipes tinham que tomar decisões, várias decisões. Então, tinha lá o cenário de mercado, eles tinham uma grana, então eles podiam comprar informações no jogo. Eu já participei de uma dinâmica dessa na MBA. E é muito louco, né? Porque eles iam tomando a decisão e eles já iam entendendo o que impactava. Porque acaba virando uma competição no final, né? E aí, a galera começa a competir. Você inclui várias coisas, tipo, variáveis. Tipo, podia ter greve dos colaboradores, podia ter, tipo, aumento do preço de custo do produto, e aí você tinha que recalcular qual era a sua estratégia, se você investir em marketing, tinha um monte de coisa, né? Exatamente. Nossa, é bem legal essa gamificação. Bem legal. Só que a gamificação também vem voltar lá no começo, na primeira coisa que a gente falou. É uma barreira. Porque você explicar para um diretor, para uma diretora que aquilo não é um joguinho, é uma técnica de aprendizagem, vai funcionar, é difícil. Mas, cara, uma metodologia que funciona incrivelmente. E com todo esse lance, agora fugindo um pouco de gamificação e falando de microlearning, o que é o microlearning? É o TikTok da vida. É videozinho de 30 segundos, 1 minuto, passando conhecimento. E isso tem entrado muito nas empresas. Assim, muito. Porque as pessoas, elas querem conhecimento rápido, elas querem aprender, elas não querem mais ficar 10, 15, 20 minutos assistindo um treinamento de ética, sabe? Na televisão. Então, assim, isso tem entrado muito também, esse tipo de microlearning. São metodologias, tem várias, assim, mas são metodologias que estão bastante em alta. Muito, muito legal. Muito legal. E você, hoje, assim, dos seus anos atuando muito em foco nisso, você consegue contar alguma curiosidade pra gente da área, da área, eu digo, no geral, né? Não dos seus colegas. O Manuel lá. O cara... Mas especificamente, assim, curiosidades, coisas interessantes que você vivenciou, que você poderia partilhar com a gente, ou algo do tipo.
Que eu já particularmente gostei muito de quando você citou a gamificação dessa ideia de ser o CEO e fazer as equipes e tal. Mas tem alguma outra interessante assim que você viu, que foi muito legal, que foi curiosa, que você consegue partilhar com a gente? Cara, uma curiosidade, assim, que pra mim, na verdade, foi um choque, tá? E aí eu vou trazer a parte comercial, porque foi onde eu fiquei mais tempo. A gente tava fazendo vários treinamentos pro time comercial, vários vídeos, enfim, de treinamento que na nossa cabeça tava espetacular, porque a gente puxou a galera de campo para participar desses vídeos, a construir e tal, beleza. Aí eu falei pra galera, eu falei assim, eu vou fazer rota de vendas, porque eu gostava de fazer rota de vendas para entender como que era a rotina dos caras, Eu falei assim, mas eu vou chegar antes no CDA, no centro de distribuição, e vou participar da matinal. Matinal é a reunião que eles têm lá no começo do dia. E eu falei, vou participar dessa reunião. Porque o gerente me avisou, vou passar o vídeo aqui, Bruno. Então, quando eu cheguei lá, tava passando o vídeo. Cara, a galera odiava o vídeo. Odiava, assim. Entendi. E pra mim isso foi uma curiosidade, tipo, nem uma curiosidade, mas foi algo que eu falei, cara, a gente tem que fazer isso. Quem tá dentro de treinamento tem que estar lá com o público-alvo, tem que entender se tá fazendo sentido pra aquela pessoa aquilo, sabe? Não, entendi. E tipo assim, mas enganchando assim, tipo, antes de você te interromper pela sexta vez. Não, fica tranquilo. Você... Eu participava das matinais também, obviamente, como eu fui da Ambev, eu até tocava instrumento e tal. Tamborzão, grito de guerra. Clássico, eu tocava caixa, tá ligado? Porra. Aí, eu toco pessoalmente também, é mó legal, e via muito essa energia nas matinais e tal. E você sentia que a aplicação desses treinamentos curtos, assim... tinha esse impacto? Desculpa, acho que acabei até interrompendo o seu raciocínio, mas tipo, era nessa vibe, tipo, desestimulou o pessoal ou algo do tipo? Não desestimulou, mas assim, o que a gente mostrava como representação, porque era uma representação de 2 vendedores, né, o treinamento lá. Eles não se viam muito naqueles 2 vendedores, sabe? Então isso desestimulava eles a assistir. Entendi. Não que o conteúdo fosse ruim. Não é isso, mas assim, a forma como a gente construiu na época... Não representou tanto eles, Não representou. Tanto que a gente fez algumas mudanças depois e legal. E aí o pessoal começou a gostar e começou a comentar e tudo mais. Então, porque vendedor, cara, assim, é uma galera que eles estão na rua o tempo inteiro. Eles não vão parar 1 hora para participar de um treinamento. É muito difícil. Então você tem que fazer uma ação que seja realmente, uau, espetacular assim pros caras. Que eles se vejam naquilo muito rápido e que eles entendam que aquilo vai trazer grana para eles. Isso é o mais importante. Sim. Né? Porque um dos vídeos a gente falava sobre o portfólio da empresa como um todo, todas as marcas ali e tal. Legal, isso para os caras é bom, para eles terem argumento de vendas ali quando eles forem fazer a negociação, quando eles forem fazer uma venda rápida no ponto de venda. Agora, se eu levasse algo muito, sei lá, quântica nuclear para os caras, que eles entendessem que não ia trazer grana, aí eles não iam estar nem aí. E não é culpa deles, é culpa nossa como área de treinamento, que a gente não entendeu de fato o que a gente tinha que fazer para eles, né? Então, esse é um movimento bacana, assim, que antes, por exemplo, na IBM eu já não tinha esse tipo de contato. O negócio era muito diferente. Então, quando eu cheguei, foi um baque para mim, né? Quando eu percebi isso. E tem um negócio, uma curiosidade mais generalista, assim, de treinamento, que é interessante. Que eu aprendi também nos treinamentos que eu participei. Cara, assim, você saiu de um treinamento, em um dia você já perdeu 70% do que você aprendeu. Se a área de treinamento não fizer nenhum reforço, em 1 semana já esqueceu tudo. E se você não colocar em prática também, cara, em 3 dias, 4 dias, você esqueceu tudo. Né? Então, é uma curiosidade para quem trabalha com treinamento, tem que estar ligado. Né? Porque não é só entregar o treinamento, dar um check, mostrar para os diretores, falar assim, a gente entregou aquela ação, tá? Beleza. Não, você tem que, cara, fazer um plano pós, né? De mandar, nem que seja um one-pagezinho, uma paginazinha no zap da galera, um PDF e tal, com um pouco de informação do que foi passando no treinamento, por e-mail, sei lá. Mas tem que ter esse tipo de reforço. Senão você faz um treinamento espetacular que acabou. Depois de 1 semana acabou. Sim. Legal. E Bruno, só um momento que a gente usa aí pra você contar pra gente alguma história de... que aconteceu uma coisa engraçada ali durante um processo de um treinamento,
Já teve histórias aqui que se a Renault ver aquele vídeo lá, vai ter que entrar o processo, viu? Você lembra disso, né? Maravilhoso, né? Nossa, foi incrível. E queria que você compartilhasse com a gente, pudesse aí também, pra... Boa. Contar uma história, não sei se é engraçada assim, de um treinamento, mas que traz muito também de uns desafios que a galera que aplica treinamento passa, e essa foi na época da IBM, assim. Eu estava num treinamento, foi um dos primeiros treinamentos que eu participei, um treinamento da minha área, eu participei lá como estudante, digamos assim. E a facilitadora, ela era maravilhosa, assim, puta, muito boa e tal. Só que o treinamento era um treinamento meio de reciclagem, vai. Então as pessoas que estavam ali, muitas já sabiam o que ia ser falado. Só que a galera estava engajada, era um treinamento muito bom. E tinha um cara que ele tava assim, ó, na mesa. Tava assim na mesa, tava no celular, tal, não sei o quê. E assim, se tem uma pessoa no celular, não tem problema, mas quando isso beira a falta de respeito, já é meio complicado. Cara, começou uma treta monumental, assim, entre ela e ele, na sala de aula. Tanto que a gente teve que tirar o cara da sala, assim, Então, acontece isso muito, tá? Assim, em treinamentos de você ter que remanejar algumas coisas assim. Mas eu tenho duas histórias que poderiam ter sido trágicas, mas foram boas no final. Não é engraçada, mas foram boas. Que tem um lance de treinamento que é um lance financeiro. Né? Em qual sentido? A área de treinamento, normalmente, ela tem um orçamento de grana que você pode gastar lá por ano com as ações de treinamento. E aí você monta um plano e você vai tocando aquele plano. Dentro dos ambientes corporativos, normalmente é assim que a área de treinamento toca. Só que a área de treinamento ela é meio despriorizada dentro das companhias, principalmente se a cultura organizacional não levar a isso. Né? Então, a gente sempre briga ali com a grana, de ter um pouco mais de grana e tal. 2020, a gente estava com um plano, cara, maravilhoso de treinamento. 2020. Plano maravilhoso de treinamento, tal, não sei o quê, vamos fazer tudo. Era treinamento presencial pra cacete, o Brasil inteiro, a gente ia viajar o Brasil inteiro, ia ser muito animal e tal. Aí chegou março, teve a pandemia. Quando chegou março e teve a pandemia, eu recebi um e-mail assim, olha, Bruno, 99,5% do seu budget foi cortado hoje. Budget é orçamento, é a grana. É a grana que você tem. Obrigado. Eu falei, cara, e aí? O que eu faço na minha vida, né? E aí, enfim, você tem que se reinventar e... Desculpa a pergunta, o percentual é real? 90, real. Nossa, na verdade foi 99,7, porque o 0,3 eu tinha gasto já. Entendeu? Eu já tinha gasto. Aí não tinha muito o que fazer. Aí eu falei, galera, tá com fornecedor, já era. Então, a gente teve que se reinventar. Né? Aí você vai por um caminho de entender quem dentro da companhia tem um conhecimento legal, que pode passar para as pessoas, nem vai para PowerPoint, nada, vai na fala mesmo. Aí você vai por outros caminhos, né? Mas foi uma história que poderia ter dado muito ruim, mas no final deu tudo certo. Agora, uma outra também que poderia ter sido trágica, mas foi boa, assim, de boa, não sei muito, mas foi boa. Foi lá para 2021. Então, 2021 a gente ainda tinha um resquício aí de pandemia e tal. E a Heineken, na época, como que funcionava? A Heineken vendia algumas marcas, Heineken, Amstel, enfim, algumas marcas via Coca-Cola. E outras marcas via Heineken mesmo, estrutura própria, né? E tinha um burburinho de mercado que a Heineken ia pegar a Heineken Amstel da Coca, colocar dentro de casa e passar para a Coca-Cola outras marcas. Então, cara, isso era um burburinho. Beleza, fui lá de novo, eu construí um plano maravilhoso, falei, vamos fazer coisa pra cacete esse ano, vamos estourar, a pandemia acabou, vamos embora e tal. E era um tema muito confidencial dentro da Heineken, então assim, poucas pessoas sabiam que isso de fato ia acontecer, essa mudança de portfólio, né? Chegou em março, eu tô lá, março parece um mês catastrófico, né? Graças a Deus já passou esse ano. Já passou. Chegou em março, aí o pessoal começa a mandar assim lá no Teams, né? Teams é um comunicador interno que a gente usa lá na Heineken. Vocês viram, mudou. Aí beleza, chegou o e-mail oficial falando assim, pessoal, é oficial, teve essa mudança, tal, não sei o quê. E aí chegou um outro e-mail junto falando assim, Bruno, seguinte, a gente vai ter que... Você já viu, já esperei. Já esperava. Bruno, seguinte, a gente vai ter que treinar os 6 mil colaboradores de vendas em 3 meses, tá? Tipo, pra eles estarem prontos para esse movimento. Cara, você treinar 6 mil pessoas em 6 meses, em 3 meses, em um tema que não tá totalmente estruturado e muita coisa que tem lacuna aberta, é hard, cara. Então, assim, foi uma experiência que poderia ter sido dramática,
Mas não foi. No final deu tudo certo, assim. Mas tem esses momentos, assim, sabe, cara? Que tudo tá indo bonitinho e tal. E, puta merda, daí estoura uma bomba, aí você tem que... Mas a área de treinamento é muito bacana, assim. Principalmente em multinacional, você tem muita possibilidade de conhecer lugares bacanas, conhecer pessoas bacanas. Sei lá, eu fui pra Belém. Eu nunca tinha imaginado que eu iria pra Belém tão cedo, assim, sabe? Fui pra Belém acompanhar um treinamento e tal. Então, ela te dá essa possibilidade também. Muito bom. Viajar para conhecer lugares e culturas diferentes é incrível. Total. Eu tive essa oportunidade maravilhosa no passado de ir para fora. Uhum. E lá fora, tipo, de fazer um benchmarking que é troca de experiências entre a empresa de áreas de culturas diferentes, países diferentes, obviamente. Então, eu troquei uma ideia com a galera que, tipo, faz o que eu faço aqui, só que em outro país. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tipo, você ter essa oportunidade de ouvir uma forma diferente de como os caras fazem, tá ligado? Tipo, isso é um negócio muito louco. E aí, adentrando mais essa questão de como que a gente fala das pessoas, assim... de tipos de treinamentos que a gente dá, né? Existe que você enxerga, ou alguns que você enxerga que são mais recorrentes, independente da área? Você vê focos, assim, de treinamentos, assim, porque eu imagino que segurança, sei lá, talvez seja algum parecido, mas não sei o que você enxerga diariamente. Eu vou fugir dos treinamentos obrigatórios, sabe? Porque treinamento obrigatório sempre é para todo mundo. Então, Sim. Treinamento de ética, boa. Código de conduta, Boa, sim. Segurança cibernética, esses são para todo mundo e aí é mais generalista. Mas, cara, assim, tem alguns treinamentos que servem para qualquer pessoa que as empresas elas colocam um foco em construir. Tipo gestão de tempo, gestão de projeto, gestão financeira. Tem muita empresa hoje em dia, a Heineken, inclusive, fazendo algumas ações de gestão pessoal financeira, não dentro da empresa. Que legal assim, isso, cara. Muito então legal. De ensinar as pessoas realmente como, cara... Educação financeira, de fato. Financeira, sim. Como que elas pegam, organizam a grana. Nossa, muito legal. Enfim, tem vários. Tem assim, conversas difíceis. É um também que você vê que todo mundo pode... Cara, conversa difícil a gente tem com todo mundo. Com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, marido, esposa, enfim, com todo mundo. Né? Não é só dentro da empresa. Conversas difíceis, você diz... Por exemplo, tipo, quando você vai demitir um liderado, Sim. ou tentar resolver um conflito entre dois colaboradores, esse tipo de questão. É isso aí. Entendi. Ou quando você vai dar uma notícia difícil para alguém, nem que seja uma demissão, mas uma notícia difícil de um projeto que vai cair, que era um projeto super estratégico, a pessoa estava esperando muito aquilo. Então, esses treinamentos, eles se encontram na maioria das empresas, né? Uhum. Até... Tem uma plataforma do LinkedIn, que é o LinkedIn Learning. Tem vários treinamentos lá. As empresas normalmente elas pegam essa plataforma porque ela tem muitos treinamentos generalistas, assim, de várias vertentes. Não é só tipo, conversas difíceis e tal, mas tipo, de várias vertentes. Então, metodologia ágil hoje em dia, talvez não sirva para todo mundo, mas pode servir para uma boa parte da companhia. Sim. Né? Então, acho difícil você achar, tirando os treinamentos obrigatórios, um treinamento que todo mundo faça. Acho difícil. Mas é encontrar a solução que sirva para o maior número de pessoas, né? Sim. No final do dia é isso. Essa questão da metodologia ágil, até que o Bruno citou, é interessante dar uma olhadinha e tal. Talvez te interesse. Que entra muito na questão do Scrum que eles falam, né? Sim. Também, até uma curiosidade Scrum. de você contato até com os profissionais. Até a gente vê muito treinamento em multinacionais. E como que você vê para as empresas de menor porte, pequeno, médio porte? Você enxerga isso, essa necessidade, ou como que tem esse bloqueio ainda, o porquê desse bloqueio? Você consegue nos passar isso? Cara, eu enxergo super, assim, acho que treinamento independe do tamanho da empresa, né? Você ter, de novo, uma estrutura comercial, você vai ter na empresa uma estrutura comercial. Então, você conseguir levar algum tipo de conhecimento para essa galera, beleza. Eu acho que, assim, a multinacional ela tem muito mais grana, em termos de grana, né? Então, assim, é muito mais fácil pegar uma consultoria, mas tem consultorias também que aplicam, se você quiser ir para uma linha mais fora, que aplicam treinamentos independente do tamanho da empresa, né? Então, eu acho que é super importante para mim, de novo. Cultura organizacional, resultado e treinamento andam juntos, independente do tamanho da empresa, né? Então,
tem dois caminhos para mim. Tipo, na empresa pequena, você pode ter uma pessoa que é muito boa em alguma coisa. Tipo, cara, é o melhor vendedor, a melhor vendedora, sei lá, é o melhor motorista, o cara que tem menos acidentes e tal. Pega essa pessoa, entende com ela o que ela faz de diferente, o que ela faz no dia a dia dela, como que ela se desenvolveu para chegar ali, e ela pode passar esse conhecimento para as outras pessoas. Né? Então, total, assim, cara, acho que treinamento tem que estar em qualquer nível de qualquer corporação, desde a menor até a maior. De novo, acho que nas maiores é um pouco mais fácil, mas nas menores tem caminhos também. Legal. Pra chegar lá. E, assim, falando de forma super geral, que você já trouxe algumas referências legais de cursos, plataformas, pessoas que a gente pode dar uma olhadinha, enfim, até LinkedIn Learning, que você também sugeriu. Mas alguma, só para literalmente dar uma pincelada e complementar, alguma referência teórica mais pontual, ou um livro, ou algo do tipo, Boa. que você queira trazer também? Cara, tem um livro muito bom, que é o Lifelong Learner, que é do Alexandre Bretas e do Conrado Schlohauer, acho que esse é o sobrenome dele, que fala sobre aprendizagem contínua. Então é assim, cara, como as pessoas aprendem sozinhas, não autodidata, mas assim, como que elas vão atrás... Não, como que elas vão atrás do conhecimento, como que elas também entendem quais são os gaps, como que elas entendem os caminhos que elas têm para se desenvolver. Mas ele traz também muito o conceito de andragogia, o conceito de design institucional dentro desse livro. Então, para quem quer entender um pouco mais de treinamento, né, de ações de aprendizagem, cara, é espetacular. Tem que ler. E tem dois que... Eu vou pegar o telefone, tá, galera? Porque, assim, eu sou horrível com nome, mas tem dois livros que eles não são de treinamento, mas são livros que eu li há um bom tempo atrás e que me ajudaram muito. Tem Roube como Artista e Mostre Seu Trabalho, os dois do Austin Kleon. Depois eu mando o nome aí. Obrigado. Não, é importante eu ter isso também, porque eu tenho a minha lista de livros. Boa. Minha lista de desejos, né? Aí eu tô tentando sempre comprar os livros com uma certa frequência, que agora eu sou um super leitor, né? que eu tô tentando exercitar isso. Então, ouvir referência teórica pra mim é maravilhoso, que com certeza eu vou guardar. Cara, e esses dois, assim, eles têm a ver com criatividade, eles têm a ver com não você roubar o trabalho de uma pessoa, né? O Roube como Artista é assim, você realmente pegar referência de pessoas que fizeram algo bacana, aprender com aquilo e replicar. Na Heineken a gente fala que a gente copia com orgulho. Né? Então é um pouco disso, assim. É isso que esse livro traz. A criatividade, um pouco de inovação, um pouco de como você pega e transforma numa ideia sua, com base numa ideia que deu certo. E o Mostre Seu Trabalho, cara, assim... Como que você, de fato, mostra para as pessoas o que você está fazendo, como que você passa esse aprendizado para essas pessoas e como que numa comunidade vocês, enfim, crescem juntos. Acho que é um pouco disso, assim, como que isso liga, na verdade, com treinamento. Não que seja o escopo do livro, mas acho que é um pouco de como ligou para mim isso com treinamento. Legal. Sabe? E aí tem um TED Talk que ele é, cara, espetacular. Espetacular. Ele chama Hole in the Wall, então um buraco na parede. O que seria o TED Talk? TED Talk é um formato que vai um especialista, um especialista no palco, e ele conta alguma coisa em 15 minutos, 20 minutos. Então tem vários temas. É um formato, acho que americano, e tem, cara, já teve no Brasil e tal, mas é bem legal. Assim, se você coloca TED Talk, tem de tudo. Tudo. Legal. Esse, por exemplo, é de um cara que ele chama Sugata Mitra. Ele é um cientista de dados e ele fez um experimento. Ele foi numa vila... Cara, é muito da hora. Ele foi numa vila da Índia. Eu tô interessado já. Ele foi numa vila da Índia, assim, que as crianças não tinham nem conhecimento básico, formal, nem nada disso. Ele foi, colocou um computador lá dentro da parede mesmo, colocou um computador, uma tela, um teclado e foi embora. Acabou. Ele fez isso, foi embora. Eu não vou contar tudo, né? Sim, né? Mas, deixar na curiosidade que eu quero muito assistir. Mas o legal disso é o que aconteceu depois, assim, de como elas aprenderam em comunidade, como elas deram um jeito de aprender a mexer naquele computador. Então, é muito louco. Assim, é muito louco. E aí você quebra um pouco a amarra de que você tem que ter alguém super especialista dando um treinamento ou passando uma aprendizagem. É muito assim, como que a comunidade, às vezes, como que as pessoas... vão aprendendo, repassando e vão aprendendo mais e repassando mais entre elas, sabe? Que é um pouco do... Não quero ficar trazendo super conceito assim, mas é um pouco da aprendizagem
que ela não é heterodirigida, no sentido de uma pessoa passando para todo mundo o conhecimento. Ela é autodirigida, assim, um vai lá, ele aprende alguma coisa, sozinho, ele passa pelo outro e assim vai. A dinâmica é muito mais orgânica, né? Muito mais orgânica, Sim. muito mais orgânica. Sim. Né? Então, um TED Talk bem bacana assim para ver. Não vai passar um puta conhecimento sobre aprendizagem no final do dia, mas vai trazer umas reflexões bem legais. Nossa, muito fé. E Luan, a gente falou bastante dos desafios da área, né, em si, mas e o profissional? Qual que é o maior desafio para você e até se manter engajado, não ter essa barreira própria? Como que você quebra isso? Cara, essa é uma boa pergunta, porque assim, imagina que você é a pessoa que constrói todos os treinamentos da companhia, uma boa parte dos treinamentos da companhia, e uma das pessoas que no final menos acaba se desenvolvendo, participando de treinamentos, porque você construiu aquilo, então você vai meio que se desenvolvendo no dia a dia, né? Mas para mim, eu acho que o grande desafio de quem tá nessa cadeira de treinamento, independente do nível, tá? Independente se for um analista júnior, um coordenador, um gerente, enfim, para mim isso é meio inerente, assim, onde a pessoa tá. É o ponto de relações, então você saber as relações que você tem que fazer dentro da companhia para você conseguir mostrar o valor do que você está construindo, mas não só isso, assim, dessas pessoas terem você ou você ter elas, enfim, como aliados e aliadas na construção dessa cultura de treinamento dentro da companhia. E isso liga muito com o lance da ouvidoria, porque da ouvidoria, assim, cara, tive momentos muito difíceis com pessoas muito difíceis, mas que me deram hoje um remolejo, assim, de, cara, se tem alguma situação muito complexa com alguém, eu sei como lidar, mas acho que isso é muito importante para quem trabalha com treinamento. Porque é muito fácil você receber um não. É muito fácil. Ou então é muito fácil a pessoa que não é de treinamento já vir para você pedindo alguma coisa pronta. Fala assim, seguinte, eu preciso treinar meu time semana que vem, esse é o conteúdo, eu quero que seja entregue dessa forma. Você, como profissional de treinamento, o seu desafio é chegar e falar assim, não, cara, eu não sei quem é seu público, eu não sei o que eles precisam. Eu não sei se esse é o melhor formato, eu não sei se esse é o melhor tempo, eu não sei de nada. Né? Porque então, ele às vezes acha que ele é o que precisa e ele sabe o que precisa ser feito, sendo que... E pode ser que às vezes é mesmo. Você chega e você faz tudo uma análise e mas às vezes não é. Muitas vezes, na verdade, não é. Então, esses são, assim, desafios que, cara, a pessoa que está dentro da cadeira de treinamento, ela tem que... Porque o treinamento é muito louco, assim, o treinamento e aprendizagem, a pessoa para começar numa área dessa, de novo, ela não precisa de um baita conhecimento teórico de treinamento. Ela tem que ter vontade, basicamente. Vontade e um pouco do lance da educação que o Tamer perguntou, essa vontade de aprender também. Essa vontade de sempre estar querendo se desenvolver, sempre querer conversar com pessoas, sempre querer ver pontos de vista diferentes. Então, a pessoa que começa, para mim, esse é o primeiro desafio dela. Assim, se ela estiver disposta a isso, já é meio caminho andado para ela entrar em treinamento. E aí depois é muito mais essa parte de relação, eu acho. Legal. E já se encaminhando mais para o final da nossa conversa, uma coisa que a gente gosta de discutir com quem a gente chama aqui e fala sobre as temáticas é sobre o impacto da tecnologia dentro da área, né? Então a gente vê muita a discussão de revolução industrial, que a gente está entrando muito na questão da inteligência artificial e etc. E a gente vê que a IA, a inteligência artificial, já participa de diversas coisinhas na nossa rotina. A gente, sem perceber, a gente já está vendo isso com uma certa frequência. Você entende o quanto isso vai impactar de forma até de se você consegue vislumbrar a longo prazo para a área de treinamentos, assim? Eu espero que nada, senão eu vou perder meu emprego, né? Não, tô brincando. Cara, assim, essas são discussões muito, muito boas que a gente até tem com as consultorias, a gente conversa muito. Chega assim. até a ser filosófica, né? Essa discussão, tipo... Eu vejo a IA hoje como um suporte espetacular, assim, para treinamento. Espetacular. Porque eu não acho que ela vai roubar a cadeira de quem trabalha com treinamento. Até porque treinamento ele é muito humano. Assim, muito humano, no sentido dessas discussões com as diretorias, no sentido de você ter que ir no campo e ver se o que você está fazendo funciona, no sentido de você conversar com as pessoas e entender de fato o que elas acharam sobre treinamento. Então, eu acho que não vai roubar, não vai impactar negativamente. O que vai acontecer é ajudar. Ela vai funcionar como uma aliada
do treinamento no sentido de, puta, às vezes ajudar a estruturar um conteúdo de uma melhor forma, ajudar a resumir um conteúdo, acho que isso super. Eu acabei usando uma inteligência artificial, não lembro qual foi, uma inteligência artificial para fazer um PowerPoint. Então eu coloquei lá todo o prompt, o texto que eu tinha, falei, monta uma apresentação. Ficou horripilante. Mas a gente sabe que dentro da IA tem o machine learning. Achei que você ia falar. Ficou Não, ficou uma merda. Ficou uma merda. E assim, mas a gente tem o machine learning, que é a máquina aprendendo com a máquina, aprendendo com a máquina. Sim. Então, pode ser que daqui a um ano esteja espetacular. Chega até a ser parecido com o desenvolvimento cognitivo de um ser humano. Sim. No médio e longo prazo, né? Completamente. Sim. Então, assim, pode ser que para isso a gente consiga usar. Mas não sei se para tudo. Né? Treinamento, ele é um mar. Cara, é um mar de possibilidades, assim. Então, a gente já fez muito vídeo que é tipo um podcast. A gente fez um formato lá de treinamento para os promotores que fazem a reposição dentro dos supermercados, que ele é um podcast entre 2 promotores, um promotor e uma promotora. A gente sempre chamava alguém de campo para participar. Cara, animal, assim. E eu não sei, eu não vejo a IA fazendo isso, por exemplo. Né? Talvez a IA consiga entregar coisas mais genéricas e ajudar muito nessa parte de conteúdo. Porque, puta, a gente tem uma limitação, né? O ser humano, ele tem uma limitação ali até cognitiva. Cara, você tem muita coisa ao mesmo tempo na cabeça. Às vezes você não consegue estruturar um treinamento da melhor forma possível. A parte de conteúdo mesmo, né? Então, talvez a IA consiga ajudar com isso. E aí de tecnologia, cara, uma tecnologia que assim, ainda é usado pouco, mas eu acho que vai crescer muito, é a realidade virtual. Então... interessante. Porque... Vou dar um outro exemplo comercial, tá? Para fazer um treinamento de execução dentro do ponto de venda. Então, o que é execução dentro do ponto de venda? É você colocar lá o luminoso, o cartaz, ver se as garrafas de cerveja, enfim, as garrafas do produto estão viradas com o rótulo para frente. Você precisa de uma estrutura física para isso, né? Se você tem realidade virtual, você não precisa tanto da estrutura física. Só, lógico, você não vai conseguir pegar nas coisas, mas você vai conseguir, olha, acho que eu vou colocar aquele cartaz ali. Pá, você coloca, já tem o feedback na hora se aquilo tá certo ou tá errado. Pela estratégia da companhia. Então, a realidade virtual, ela vem muito com uma parceira. Que animal cara. Isso, velho. Muito, legal. muito. E assim, eu dei um exemplo, mas podem ter vários. Pode ter até... hoje, né, usa-se muito simulador com aviões e tal. Mas, cara, por que não um simulador pro time de logística? De execução, de entrega. De assim. Exato. Então, assim, acho que muito aliado. Eu vejo a IA como aliada. Lógico, pode ser que... treinamentinhos ou materiais mais rápidos você consiga fazer com a IA, ótimo. Talvez para consultoria externa isso não vai ser tão bom, né? Para o time interno da companhia vai ser bom. Mas no geral acho que eu vejo mais como um aliado. Top. No final do dia. Facilmente a gente conseguiria ficar horas aqui batendo esse papo. Sem dúvida. Eu também. Vambora. Eu ia pedir para você, pra gente encerrar, né? Deixar uma mensagem, um conselho, um convite para quem quer conhecer mais. Cara, acho que assim, um convite é se desenvolva, né? Se desenvolva. Assim, quem quer trabalhar com treinamento e tem dentro da companhia que trabalha hoje, enfim, uma estrutura pronta, cara, vai conversar com essas pessoas, vai entender como que é a rotina delas, vai entender o que elas fazem de verdade, né? E se você está dentro de uma companhia que faz muitos treinamentos, dá muitos treinamentos, usa esses treinamentos, de fato. A gente acaba não pensando que quando você está dentro de uma corporação grande, alguém gastou uma grana para construir um material daquele, que se você for procurar fora, você vai gastar 1.000, 2.000, sei lá, infinitos dinheiros para se desenvolver. Então pegue e usa isso, usa essa estrutura de conhecimento, usa a sua rede de conhecimento, usa as pessoas que você tem próximas que fazem coisas que você acha interessante, usa para você aprender. E também para você ensinar, porque o aprendizado ele é mútuo, cara. A gente está aqui conversando, mas aprendi bastante coisa com vocês hoje na conversa e é assim que funciona, né? Então, acho que a minha mensagem é um pouco isso. Se eu pudesse parafrasear alguém, eu parafrasearia... Isso aqui é velho, tá? O ET Bilu. O ET Bilu já falava, busquem conhecimento. Né? Então, é um pouco disso, galera. Legal, muito bom. Bacana. E quer deixar alguma rede social de alguém, sua, ou LinkedIn, Instagram, seja sua, seja de alguém que você acha legal, referenciar, enfim? Cara, muito bom, assim, porque antes de vir pra cá eu pensei, eu preciso ver minhas redes sociais, que eu nunca sei, né? Como tá. Mas eu sei que no meu LinkedIn tá Bruno De Pieri. Acho que no Instagram também deve estar Bruno De Pieri, se quiser me sigam lá. Mas assim, cara,
Alexandre Bretas, Conrado, a Conquer é bacana seguir, a Crescimento. Eu tô fazendo, parece que tô fazendo jabá, né? Mas enfim, então são empresas bacanas. Um dia vão te patrocinar. A Prando, Realizações Humanas, enfim, empresas que a gente já trabalhou Legal. bastante, acho que é bacana, assim. Bacana. Mas me sigam se vocês me acharem, porque nem eu me acho às vezes. Cara, obrigado pela sua participação. Imagina, Foi eu que muito, agradeço. muito legal, a gente se divertiu muito e principalmente foi muito didático pra gente. Até Que porque bom, de fico feliz, sair de fico você feliz, fico como feliz. didático até reforçando um elogio, né? Mas obrigado de coração Que agradeço. e por favor, no futuro, está convidado de novo pra gente bater um Com papo certeza. de outras temáticas, até falar com outras pessoas, enfim. Com certeza. Vamos Legal, embora. bacana. Agradeço de novo o convite. Obrigado você. Pessoal, obrigado pelo episódio e se inscrevam, curtam, compartilhem tudo, Ativa por o favor. sininho. Ativa o sininho. A gente não pode esquecer nunca disso, né, Aline? Pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Tamo Até a junto. próxima. Valeu!